Fala galera, sejam bem-vindos ao canal que me ajuda, professor Michel Bragança aqui e dando continuidade ao assunto da aula anterior. Hoje nós vamos aprender a como extrair aquelas 4 informações essenciais da configuração eletrônica de um átomo. Nós vamos aprender a localizar quais são as camadas de um átomo, quais são os elétrons mais externos de um átomo, ou seja, a camada de valência, quais são os elétrons mais energéticos de um átomo, aqueles elétrons de maior energia, e qual é a quantidade máxima de elétrons por camada. A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar o número atômico do elemento. Normalmente nós vamos ter esse dado na tabela periódica ou no enunciado do próprio exercício. Hoje nós vamos utilizar como exemplo o átomo do elemento ferro, cujo número atômico é 26. O que nós vamos fazer? Esse número atômico, comumente chamado por Z, indica a quantidade de prótons do átomo. É a identidade do átomo. Mas como nós estamos falando de um átomo, que é uma espécie eletricamente neutra, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então o que nós vamos fazer? Esse número 26 corresponde, portanto, à quantidade de elétrons que o átomo tem. Nós vamos pegar essa quantidade e aplicar no diagrama de Linus-Pauling, que nós aprendemos na aula anterior. Então a gente vai seguir o diagrama, seguindo diagonal por diagonal, até totalizar a quantidade de 26. Vamos comigo, bem devagar. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Repare que eu faço a distribuição já seguindo a ordem das diagonais. Há quem goste de fazer a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, tudo em linha reta. Eu prefiro montar desse jeito, na forma visual do diagrama, porque acho que facilita para enxergar. Feita a distribuição eletrônica, primeira coisa, vamos identificar quantas camadas existem no átomo de ferro. As camadas, conforme a gente viu, vão ser identificadas por esses números maiores, que nós chamamos de número quântico principal. Neste caso, nós temos o 1, o 2, 3 e 4. Portanto, podemos deduzir que no átomo de ferro nós temos um total de 4 camadas ou 4 níveis de energia. Seria o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Identificamos quantos níveis de energia ou quantas camadas, numa linguagem um pouco mais comum, existem na eletrosfera do átomo de ferro. Se existem 4 camadas, qual vai ser a camada mais externa? Qual vai ser a camada de valência? A camada de valência é sempre aquela que corresponde ao maior número quântico principal. Neste caso, é o número quântico 4. Tudo que tiver neste nível. Então, nesse caso, o nível 4 só possui o orbital s com 2 elétrons. Então, isso é a camada de valência. É a camada mais externa do átomo de ferro. Vou colocar aqui, ó, camada de valência, que é sempre a camada mais externa. Sempre a camada que tem maior número quântico principal. Outra coisa que a gente precisa extrair, qual é a quantidade de elétrons por camada? Mas isso é muito fácil. Basta você fazer o quê? Você vai somar a quantidade de elétrons para cada camada, para cada nível de energia. Então veja bem, na primeira camada eu tenho um total de 2 elétrons. Lembre que a quantidade de elétrons é representada por esse número sobrescrito. Então na primeira camada eu tenho um número máximo de 2 elétrons. Quantidade máxima. Na segunda camada eu tenho 2 mais 6, então um total de 8 elétrons. Na terceira camada, 2 com mais 6, 12 mais 2, 14 elétrons. E na última camada, que é a camada de valência, que nós já tínhamos identificado, temos apenas 2 elétrons. Então essas seriam as quantidades de elétrons por camada. Elétrons por camada. Agora, a parte que normalmente mais dá confusão. Quais são os elétrons mais energéticos do átomo? Os elétrons mais energéticos vão ser sempre aqueles que você preenche por último. Então siga sempre as diagonais. No caso do átomo de ferro, fica assim. A gente passou no 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, para depois chegar em 3d6. Então, os últimos elétrons preenchidos neste exemplo são os elétrons que se situam no nível 3, no subnível ou nos orbitais do tipo D, e neste caso são 6 elétrons. Então, estes 6 elétrons são os elétrons mais energéticos do átomo de ferro. Com esse exemplo, a gente desmistifica uma ideia muito comum entre os alunos. Nem sempre os elétrons mais energéticos estão na camada de valência. Nesse caso, a camada de valência é a quarta camada, é o nível 4, e os elétrons mais energéticos se situam no nível 3, um nível mais interno do que a camada de valência. Portanto, tome cuidado, siga sempre as diagonais. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que tenham relembrado esse assunto. Se inscreva no canal, ative as notificações de vídeo e eu vejo você na próxima aula. Um grande abraço, até mais!